Oi, boa noite a todas, boa noite a todos que têm nos acompanhado sempre semanalmente nesse canal de comunicação, de debate, esse canal que tem servido também como um instrumento de luta social, de conscientização, é o programa Refutações. Eu sou Wesley, também já estou aqui esperando entrar o nosso companheiro, nosso camarada Bruno Felipe, que já está entrando aqui com a gente, ancorando esse bate-papo semanal. E quero desejar que todos aí sejam muito bem-vindos para questionar, refutar, indagar, para falar um pouquinho de política, principalmente, e também de todos os temas relacionados, intercalados a eles. Já deixo meu boa noite a essa querida Alessandra Minadax de Goiânia, que está nos dando um alô, a Ângela, e ao nosso incomparável, o nosso insubstituível, o nosso fenomenal Bruno Felipe. Boa noite, Bruno. Boa noite, Wesley. Obrigado aí pela adjetivação e boa noite para todo mundo que está aqui acompanhando mais essa edição, né, mais esse encontro nosso aqui no programa Refutações. Hoje, inclusive, vai ser com certeza mais um daqueles grandes debates, né? Vai ser mais um daqueles grandes papos que a gente tem travado toda segunda-feira às 19 horas aqui. Muito obrigado à presença de todo mundo. Pois é, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o município de Valparaíso de Goiás. Então, os nossos dois convidados são representantes de dois partidos, duas siglas de esquerda aqui na cidade. Daqui a pouquinho já peço, se ele estiver já nos assistindo, para que o vereador Silvano, do PT, ele já possa pedir para entrar, já estou aqui aguardando a participação do vereador Silvano, do PT, e também do presidente do PSOL, que já está conosco, que é o Ricardo Oliveira. Grande Ricardo, um abraço. Também está conosco o Derli, vai acompanhar aqui o debate. O Wallace Almeida, tem gente entrando aí, né, Bruno? E aí, Bruno, Sim. e como é que estão as coisas por aí, por enquanto? Aí em Aparecida, o Medanha já criou jeito ou continua na mesma? Não, sem dúvida que ainda não criou jeito. Aqui em Aparecida o problema é muito sério, Wesley. A cidade ela tem uma população enorme, os nossos ônibus continuam lotados, a população continua sem perspectiva alguma, porque não há testagem em massa, não há UTI para todo mundo que possa um eventual surto de muitas pessoas precisarem de assistência médica, não se tem isso. E os empresários é para reabrir. E esse lobby funciona, porque é uma pressão em cima do gestor, e o gestor ele já está meio que pré-condicionado a aceitar. Então, você tem reabrido tudo de maneira muito inconsequente e tomado algumas medidas que são meramente paliativas, são medidas que não vão surtir efeito algum, como fechar a cada dia da semana, fechar uma região da cidade. Tipo, essa quarentena criativa, esse afastamento, esse isolamento social criativo que se tem feito em Aparecida de Goiânia, isso é só para inglês ver. Uma expressão que a gente usa muito na história, né, para estudar história com os meninos, mas é para inglês ver no sentido de que não funciona absolutamente nada, e o número de doentes tem crescido, o número de pessoas infectadas tem crescido, isso me causa muita preocupação, porque eu acho que o poder público tinha que estar mais presente. Eu acho que os nossos gestores, eles tinham que ter coragem de peitar as grandes empresas, sobretudo essas de transporte coletivo. Eu acho que os nossos gestores tinham que ter coragem de colocar a cara a tapa, né, de colocar a cara a tapa no sentido de defender diante do governo federal uma ação mais efetiva, porque eles estão aqui na base, é eles que estão aqui no município. No entanto, não é nada disso que a gente vê. A gente vê que esse pessoal se esconde atrás das coisas e toma medidas que não resolvem absolutamente nada para a população, sobretudo a mais pobre da periferia, que está sem perspectiva nenhuma. Velho. E esse é o panorama tanto de Goiânia quanto de Aparecida. Eles ficam fazendo parecer que eles estão tocando obra. Ah, vai inaugurar asfalto, vai inaugurar isso. Eles passaram 3 anos fazendo caixinha, economizando, para agora, 6 meses da eleição, tocar a obra e dar aquele choque de gestão que é tão fajuto quanto todo o resto da administração do MDB. É isso que a gente tem aqui. E isso está me deixando cada vez mais revoltado, e eu já estou até perdendo a cortesia nas palavras na hora de ter que lidar com o que esse pessoal vem fazendo aqui em Aparecida.
Não, você é um gentleman. Eu já teria perdido há muito tempo. Você é muito educado, você é um exemplo de um militante histórico, de luta aguerrido, mas com toda a classe do mundo. Eu tenho que aprender com você. Eu não consigo, não. Eu quero pedir para o Ricardo, que está acompanhando, é um dos nossos entrevistados, para, de repente, ajudar o Silvano. Ricardo, você deve estar nos acompanhando aí, deu boa noite aí para a gente. Ajudar o vereador Silvano, que eu acho que ele não está conseguindo. Ele tentou uma comunicação aqui comigo agora e não está conseguindo completar. Então, se você puder, Ricardo, vai lá no privado do Silvano, orienta ele lá, ajuda lá, para ele estar entrando com a gente, senão a gente inverte, né, Bruno? Pede para o Ricardo entrar primeiro e fazer esse bate-papo, vamos ver se a gente consegue. Agora, uma outra coisa que eu queria aproveitar, Bruno, hoje eu acompanhei pela rádio CBN, vai ser votado no Senado Federal na quarta-feira, o governo quer votar, né? O Tasso Gereissati, na verdade, o senador Tasso Gereissati, senador, né? Espero que não tenha falado errado. Fiquei na dúvida se ele é Senador, senador ou senador. deputado. Senador. Vai ser votado Uhum. o marco legal do saneamento básico, que é a privatização, né, da água. E isso é algo muito sério. O Silvano está falando aqui, não sei como entrar na live, o Silvano colocou aqui. Por favor, Ricardo, ajude o Silvano, ao vereador Silvano a entrar na live com a gente. E aí é uma coisa que nos preocupa muito, né, Bruno? Então, se as companheiras, os companheiros que estiverem nos assistindo do SteelEG, do sindicato que é ligado aos trabalhadores urbanitários de Goiás, puderem, vamos estar marcando de repente, Bruno, uma live com eles e engrossar essa luta, né? Porque é só o que faltava, privatização da nossa água. Enquanto a gente defende a universalização da água, o fortalecimento das estatais, justamente a precarização das estatais é a grande justificativa desse governo péssimo que nós temos para agora também querer privatizar mais isso que é a nossa água, Bruno. É um absurdo, né? E aí, em cima da hora, agora é quarta-feira. Quer dizer, hoje é segunda, daqui a 2 dias. Nós somos todos pegos de surpresa, né? Isso, e na verdade eles é como se disse naquela reunião ministerial, né? Vamos aproveitar que todo mundo está olhando para lá para a gente passar a boiada, né? Parece Exatamente. que é isso mesmo a orientação. É isso mesmo. Oi, Marcos, boa noite. Bom, estou aqui aguardando o vereador Silvano, nosso primeiro convidado da noite. Deixa eu ver se eu consigo aqui ajudá-lo de alguma forma. Eu tenho medo de apertar alguma coisa aqui e também desligar a live. Mas eu não sei se o Ricardo está nos acompanhando. Eu pedi a ele para estar conversando. Silvano falou: estou na sua página no Instagram. Então, Silvano, se você está na página, se você está nos acompanhando, na hora que você entra, Silvano, faz assim: saia, não é isso, Bruno? Saia e volte imediatamente. Vai aparecer um íconezinho dizendo autorização de solicitação. Aperta ele que a gente vai te autorizar aqui. Não é isso, Bruno? E o Bruno daqui a pouquinho vai estar se É despedindo. isso mesmo. Isso mesmo. Eu vou sair aqui para ele poder entrar, né, o nosso convidado poder entrar, mas é isso mesmo. É só sair, vou na hora que volta aparece solicitar. Clicou em solicitar, já entra aqui ao vivo conosco. Até mais, daqui a pouco eu volto aí depois dos nossos convidados. Tchau, tchau, Wesley. Tchau, Bruno. Até daqui a pouco. Na verdade, eu vou. Quando a gente terminar esse bate-papo, essa primeira parte com o Silvano, Bruno, eu peço para você voltar de novo, para você fazer algum comentário e também para você, de repente, fazer alguma pergunta para os nossos convidados. Eu não dei essa oportunidade para você, Bruno, mas se você quiser já escrever aí no chat alguma pergunta pertinente que você queira fazer ao vereador Silvano e também a mesma pergunta para o nosso segundo convidado, que é o Ricardo Oliveira, que já está conosco, Ricardo. Enquanto isso, eu quero aqui dar um abração para o Raul, que está nos acompanhando, para Carla Justino, Mac G. Moraes, o Marcos já deu boa noite, Wagner Comunista também, para todos que estão nos acompanhando, que eu estou conseguindo ver por aqui. Muito obrigado. A ideia do programa Refutações é isso mesmo, é para ser um bate-papo semanal. Hoje, especialmente, a gente está fazendo um programa voltado ao município de Valparaíso. Na semana passada, nós discutimos os movimentos sociais em Goiânia, né, representatividade do estado de Goiás. Sara Damas está aqui conosco, a companheira Sara Damas, que é pré-candidata, é uma das pré-candidatas. E daqui a pouco vamos falar sobre isso também pelo pessoal. Silvano, você está me ligando, não está adiantando. Não adianta você me ligar, Silvano. Ricardo, ajuda o Silvano, por favor, liga para ele. É melhor ligar. Ligar e explicar. Ele tem que entrar no Instagram,
Silvano, você entra no Instagram, e aí você sai e volta, vai aparecer. No momento que você entrar, já vai aparecer uma solicitação de participação e eu autorizo aqui. E aí você entra ao vivo comigo, Silvano. Tita Pestanati. Oi, Tita, também está aqui. Boa noite. Sara falou boa noite, Sara Damas. Né? Boa noite, Derli também, que estava aqui conosco, ainda está. Bom, então, enquanto a gente aguarda aqui o Silvano, é uma informação que eu trago em primeira mão, nem tão primeira mão assim, na verdade, que é a votação do marco legal do saneamento que vai ser feito na quarta-feira. Isso é perigosíssimo. E a gente precisa se mobilizar. Eu quero muito convidar aqui os companheiros, as companheiras do SteelEgg, para poder estar conosco, né? Para estar conosco, poder participar fazer um debate propositivo nesse sentido. Bom, Silvano está com problemas. Vamos inverter então a ordem da nossa entrevista. Eu quero convidar então o Ricardo. Ricardo, saia e volte, faça solicitação. Vamos começar por você. Oi, Danila Moreira, boa noite. E aí depois o Silvano vai tentando se organizar lá. Na verdade, eu vou até pedir para a Sara ou para alguém próximo aí puder também ajudar o Silvano, eu agradeceria, tá? Ligando para o Silvano no privado e orientando o Silvano o que ele deva fazer. Por enquanto, então, vou pedir para que o companheiro Ricardo Oliveira venha participar conosco, Ricardo. Primeiro, então, pede aí a solicitação que eu já vou te autorizar a entrada agora, tá bom? Ricardo Oliveira, que é vigilante. Ah, Silvano entrou. Legal, Silvano. Silvano, solicita aí. Vereador Silvano, do Partido dos Trabalhadores, do PT, aqui na cidade de Valparaíso de Goiás. Está conseguindo agora entrar. Já assinou. Oi, Silvano. Então, vamos lá, vamos entrar. É o seguinte. Pronto, agora ele vai conseguir. Vereador Silvano Pereira, professor Silvano, do PT de Valparaíso de Goiás. Professor Silvano, seu quarto mandato, sendo 3 mandatos seguintes. E ele teve também um outro mandato anterior. Silvano também fundou o Sindicato de Servidores Públicos e Empresas Públicas Municipais de Valparaíso, o Sindicep-Val. Silvano tem sido destacadamente na cidade um dos melhores parlamentares, tendo inúmeros projetos aprovados de lei aqui no município de Valparaíso de Goiás. Atualmente é o principal nome de oposição na cidade ao governo do MDB de Pablo Mossoró, o governo desastroso de Pablo Mossoró. Silvano tem sido o grande nome de luta e de oposição na cidade. Silvano se destacou inicialmente na sua vida política como trabalhador do movimento sindical, professor há 30 anos, mas os mandatos de Silvano, todos na cidade dizem que já ampliou, já está além de apenas tocar entre os servidores públicos municipais. Então, esse é o Silvano, do PT. Seja muito bem-vindo. Até que enfim, Silvano. Boa noite. Boa noite, Wesley. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui nesse momento, fazendo essa live contigo. Tenho certeza que a gente vai ter um papo muito agradável nesse início de noite de segunda-feira. Obrigado, meu irmão. Um abraço. Silvano, você tem sido um dos principais nomes enquanto parlamentar na cidade de Valparaíso de Goiás. Você tem inúmeros projetos aprovados, inúmeros. Poderíamos citar alguns deles. Um em especial que mexe muito com todos nós e que nós temos um carinho, que é a Lei Larissa, por exemplo, que é uma lei que atende a questão dos um dos mais necessitados do município, que é a questão dos portadores de necessidades especiais. Outras leis, como, por exemplo, também a Lei da Readaptação, que você também tem encabeçado essa luta. E você também tem sido um grande nome na luta em defesa, por exemplo, do cumprimento da database. Vou começar, então, por aí. Como é que está essa discussão, Silvano, sobre, por exemplo, a database? O prefeito não cumpriu de novo, mais uma vez, não dialoga, não conversa, mas nós sabemos que você tem sido um carrapato aí, no sentido positivo de cobrar e lutar pelos direitos dos trabalhadores. É isso? Obrigado, Wesley. É um ponto importante para a gente iniciar, até porque costumo deixar bem claro para a comunidade que, antes de ser vereador, eu sou servidor. Né? E hoje o servidor mais antigo, não mais velho, né? Mas o mais antigo da rede municipal. No último dia 11 agora de junho, completei exatos 30 anos ininterrupto de sala de aula, de magistério. Falo isso com muito prazer, né? Com muito orgulho de meus 30 anos. Mas, infelizmente, tenho pouca idade,
não dá para discutir, nesse momento, a aposentadoria, né, pelas regras que já tinha, e agora com a reforma da Previdência, essa malfadada reforma da Previdência, pior ainda, né? Mas eu sou hoje um dos servidores mais antigos da rede municipal de ensino de Valparaíso, e também da rede estadual. Na rede estadual, completei agora 28 anos, né, que é consecutivos, né, na rede estadual. Então, a gente vê nessa luta muito, e no início do ano, em março, na verdade, que é a database dos servidores, eu apresentei um requerimento, inclusive o requerimento foi aprovado, solicitando ao prefeito municipal que encaminhasse no mês de março, que é a database dos servidores, tanto a proposta de revisão dos planos de carreiras, que não são revisados desde 2016, está na ilegalidade o governo, não cumpre a lei não está cumprindo, e também a database de 2020. Foi aprovada, a gente aguardava chegar essa proposta, e nós dissemos bem claro que a proposta que nós aceitaríamos seria aquela discutida com a categoria. Né? A categoria tem que fazer parte dessa discussão para fazer a revisão dos planos de carreira. Não pode ser a revisão que o governo quer, é a revisão, né, que possa ser consensuada com os servidores. E também a database de 2020. E, pasme, a resposta do prefeito é que não enviaria, que não atenderia o requerimento que foi aprovado pela Câmara para encaminhar a revisão do plano de carreira e a database por causa da pandemia. Essa foi a justificativa. Então, assim, a gente sabe que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Como dizia o filósofo Denilson, ex-jogador do Palmeiras, né? Então, sim, nós entendemos que prioridade hoje é o enfrentamento ao coronavírus. Ninguém tem dúvida disso. Todo mundo, e eu também entendo. Prioridade número 1. Infelizmente, ele não está cumprindo essa prioridade número 1, porque não está combatendo o coronavírus na nossa cidade. Pelo contrário, fez foi afrouxar, e hoje a gente está vendo aí os resultados, né, catastróficos dessa decisão dele. E aí, hoje, inclusive, mais um amigo nosso, né, a Covid-19 levou, né, o nosso companheiro Edilson, do transporte escolar, né, se junta aos outros 11, né, que já tinha ido. E aí, sim, lamentável a gente ter que falar. O Luiz Vitor apareceu aqui agora que eu vi que ele tinha aparecido. Né, essa situação do coronavírus. Mas eu solicitei ao prefeito que, pelo menos, então, conversasse com a categoria através do sindicato. Não precisava fazer uma reunião grande, né, uma reunião pequena mesmo, poderia ser até virtual, mas que chamasse a direção do sindicato e definisse, prioridade agora é o combate ao coronavírus. Beleza, nós concordamos. Mas quando é que vai sentar para definir a database e a revisão do plano de carreira dos servidores? Né? Ele não respondeu até ontem, né, porque vai que responde hoje. Primeiro, nossos sentimentos à família do companheiro Edilson, né, Silvano, que é mais uma perda lastimável, é triste, não se tem palavras. Eu vou até entrar nesse ponto daqui a pouco com você, porque realmente os casos da Covid-19 aumentaram assustadoramente em Valparaíso de Goiás. Não há fiscalização, não há respeito, o prefeito realmente está fechando os olhos para o que está de fato acontecendo. Mas ainda sobre a database, só algumas informações que eu tenho. A lei diz que tem que ser feita a database. Então, a database é o seguinte, ele precisa comprovar na Receita que ele não tem condições de dar o reajuste. Se ele comprova, tudo bem. O problema é que ele não abre as contas, Silvano. Ele não abre, não há transparência com o prefeito. E é tão assustador isso que nós temos aqui números que comprovam que ele tirou dinheiro do Fundeb, do IPASVAL, para pagar assessoria jurídica e contábil, Silvano. Isso é muito grave, então ele não consegue abrir as contas porque ele está todo enrolado. Perdão, Silvano, pode falar. Não, eu falei, isso é improbidade, isso dá, inclusive, afastamento do prefeito. Se comprovar dessa prática, né, chegou para nós essa informação, ainda não consegui comprová-la, mas se comprovar, é afastamento dele do cargo de prefeito, se realmente tiver utilizado essa prática de dinheiro da educação para pagar essa de assessoria jurídica, está errado. Nós estamos atrás de comprovar isso e pedir o afastamento dele, inclusive, se realmente isso aconteceu. Nós temos documentos que a gente protocolou no Ministério Público, via PSOL, o sindicato também protocolou, nós protocolamos na Câmara Municipal de Vereadores, onde você deu recebimento, aonde você liderou esse processo do pedido de investigação com impeachment, de abertura de impeachment, tem um nome específico para isso, claro, mas essa Câmara de Vereadores, Silvano, engavetaram. Tem vereador lá que acha que manda, desmanda, engavetou. Não aceitou nenhum debate. É muito complicado, Silvano, quando nós temos apenas poucas vozes que, de fato, representam o povo, como, por exemplo, a sua voz hoje, em Valparaíso. Vamos ser justos, você não tem feito o trabalho só. Eu acho que você pode explicar melhor que alguns vereadores, alguns colegas também têm encampado essas lutas pontuais.
pelo menos. Mas, de modo geral, você tem sido a única voz. E aí, Silvano, você se apresenta também como pré-candidato. Você é o pré-candidato a prefeito, não de agora, desde novembro, salvo me engano, outubro, novembro do ano passado. O Partido dos Trabalhadores homologou a sua pré-candidatura. E aí eu quero ouvir um pouquinho do Silvano. Por que o Silvano, o vereador Silvano, tem que ser o próximo prefeito de Valparaíso? Por que ele tem condições de ser o próximo prefeito? Lembrando, pré-candidato. Obrigado, Wesley, mais uma vez, pelas suas considerações, e aí explicou exatamente como é que a coisa tramita lá na Câmara. Graças a Deus, hoje a gente tem a contribuição de outros vereadores, mas infelizmente a tropa de choque do prefeito ainda é grande, né? E aí às vezes rejeita as questões lá, sem mesmo querer saber o que é. A exemplo, recentemente eu apresentei o requerimento solicitando do governo que ele pudesse apresentar para a Câmara uma proposta de execução desses quase 24 milhões que o município está recebendo agora para o combate ao coronavírus. Vai ser aplicado onde? Vai comprar respirador? Vai fazer testagem em massa? Vai construir UTI? Era só isso para dizer para a gente. A Câmara rejeitou um requerimento desse. É brincadeira, né? E por um voto apenas, viu, Wesley? Faltou um voto. E aí eu gosto de ser muito justo, né? Além do meu voto, nós tivemos voto de 5 outros vereadores, mas infelizmente faltou mais um. Tive o voto do Paulo Galego, que sempre caminhou com a gente, tive o voto do Nerivaldo Agiliza, que sempre caminhou com a gente, tivemos o voto do Elvis Santos, que sempre caminhou com a gente, do vereador Ferreira, que do ano passado para cá começou a caminhar com a gente também, e agora por último tivemos voto inclusive do Alceu, né? E aí a gente conseguiu ter os 6 votos, mas eram necessários 7 votos para que a prefeitura pudesse preparar uma prestação de contas. É o seguinte, o que pensa em relação aos mais de 23 milhões que vai receber do coronavírus? Mas rejeitou, nós temos outros caminhos, como o Ministério Público, a Justiça, as ruas, né, a população, para a gente cobrar isso, nós queremos saber. Além dos mais de 23 milhões, tem também os recursos que estão vindo das emendas parlamentares. Vários deputados mandaram emenda para Valparaíso, o senador Luiz do Carmo mandou, o deputado Célio Silveira mandou, o deputado Rubens Ottoni, né, que manda emenda constantemente para o nosso município, mandou emenda para cá. E esse recurso vai ser utilizado como? Né, tem essa ideia. Então, eu queria esclarecer essa situação. Né? Inclusive, quarta-feira agora vai ser votado aí, eu apresentei um requerimento criando a CI. A CI é equivalente a uma CPI, né, que a comissão, o regimento interno da Câmara fala em comissão especial de inquérito, que equivale a uma comissão parlamentar de inquérito, que nós vamos discutir a questão da merenda escolar. Né? Tem a situação da merenda escolar do nosso município, um trabalho que o sindicato fez brilhantemente, né, o Sindicato de Servidores de Valparaíso, de identificar essas possíveis irregularidades, deixar bem claro, possíveis irregularidades, porque não tem nada comprovado ainda, por isso nós estamos pedindo a comissão, porque se já tivesse, não precisava da comissão. E o Miqueias também, que tem um blog na cidade, ajudou muito, o Miqueias ajudou muito nessa divulgação. E aí nós conseguimos chegar e quarta-feira será analisado pela Câmara essa questão da possibilidade da criação de uma CI para investigar essa questão da merenda escolar de Valparaíso. Até porque o FND já deixou claro, Valparaíso corre o risco de ter suspenso os recursos da merenda escolar, né, se não sanar essas irregularidades que já foram apontadas pelo FNDE. Essa é uma situação. A outra situação, que você colocou, da questão da pré-candidatura, né? Não é um projeto individual, é um projeto coletivo. Eu sou hoje, né, o vereador com o maior número de mandatos na nossa cidade, estou no 4º mandato, né? O primeiro mandato ocorreu em 2002, eu era suplente, assumi no lugar do vereador Celso Bitts, e agora, desde 2009, estou no 3º mandato consecutivo. Entendo que reuni hoje experiência para colocar meu nome à disposição da sociedade valparaisense para poder administrar a cidade. Né? Tenho isso muito claro. Por isso sou pré-candidato. E muitos falavam anteriormente que a minha experiência só era no sindicalismo e no parlamento. O Silvano foi presidente do sindicato municipal, o Silvano foi presidente do sindicato estadual, o Silvano foi da direção do Sintego, fundou a FETAME, ajudou a fundar a Confetam, foi da direção da CUT Goiás, foi da direção da CUT DF, né, tem essa experiência no movimento sindical. Tem experiência também no parlamento, porque está no 4º mandato de vereador. E no executivo, hoje eu posso dizer, tive a honra, a professora Lucimar me nomeou como secretária de Educação do município de Valparaíso de Goiás. E graças a Deus, hoje a categoria reconhece que o meu mandato na Secretaria de Educação foi um bom mandato, que a gente visou a melhoria na qualidade da educação, mas também a valorização do servidor. Eu não tenho dúvida nenhuma, o servidor valorizado reflete imediatamente em sala de aula.
Eu falo o servidor é a merendeira, a servente, o servidor de secretaria, o vigilante, o professor, a coordenadora, o supervisor, o diretor, o secretário, todos eles, né? Se tiverem valorizados, vai refletir em sala de aula. E a gente conseguiu fazer isso no meu mandato de secretário de Educação. Então, a gente reuniu essas condições para que meu nome possa ser colocado à disposição da sociedade para que a gente possa administrar a cidade a partir do ano que vem. Não sou candidato a qualquer custo, né? Sou candidato, não sou pré-candidato, vou deixar bem claro que eu sou pré-candidato a qualquer custo, né? Sou pré-candidato porque, além do meu partido, que é o Partido dos Trabalhadores, tem o Partido Socialismo e Liberdade e outros partidos que nós estamos discutindo, mas principalmente a comunidade que me deu esses 4 mandatos acha que a gente deve manter o nosso nome à disposição. É isso. Muito bem, Silvano. Muito bom ouvir essas palavras e é interessante como é que funciona as questões políticas aqui no município, não é diferente também no Estado, muito menos no país. Hoje nós vivemos uma realidade política muito complicada, Silvano, em nosso país. A ascensão do fascismo com governos que aí temos, de Bolsonaro, Mourão, aliado a isso, a Ronaldo Caiado, do DEM aqui no estado de Goiás, e também com o Fábio, que parece que não sabe ouvir, não dialoga, não senta com o sindicato, e ele é apadrinhado, ex-apadrinhado de uma outra pessoa muito complicada para o município também, que é a Leda Borges. E também outras figuras complicadas. Então, se a gente começar a mexer demais, meio que sobra o PP e o PSOL. O PT tem a pré-candidatura do professor Silvano, o PSOL tem estudado nomes, uma delas é a Sara Damas, vai ter outros nomes também, para poder fazer uma discussão na cidade que seja mais programática, mais voltada para a cidade. Mas a minha pergunta é a seguinte, talvez uma pergunta um pouco mais complexa. Diante de todo esse cenário, você acha que tem como fazer uma política diferenciada na cidade de Valparaíso sem precisar caminhar com aquelas pessoas, aquelas figuras que sempre fizeram mal à cidade? Ou seja, o PT tem essa condição hoje de bancar realmente um mandato executivo no sentido de estar muito mais com o povo e não precisar, por exemplo, ter que alimentar esses que aí estão há muitos anos e que nada fizeram pela cidade? Não sei se eu entendi. É possível, a gente tem exemplo aí em vários recantos desse país de que a coisa aconteceu. Primeiro eu vou te dizer o que é meu desejo, né? Meu desejo é a gente reunir uma grande frente para que a gente possa disputar a prefeitura com chance de ganhar a eleição. Nós não queremos disputar a eleição, né, para marcar a posição. Então a nossa pré-candidatura, ela tem esse entendimento que nós queremos garantir uma frente para a gente poder disputar de verdade com chance de administrar a cidade a partir do ano que vem. Bem, qual que é o nosso desejo? É uma frente de esquerda, que tenha o PT, o PSOL, o PCdoB, o PDT e o PSB. Esse é o nosso desejo, é o que nós estamos tentando, conversando com as lideranças dessas 5 siglas. Mas não quer dizer que a gente despreza nenhuma outra sigla, e tanto que nós estamos conversando com outras siglas, né? Eu sempre disse, converso com todo mundo que se dispõe a conversar comigo. Tem alguns que não querem conversar, isso é muito tranquilo, a gente respeita. Mas muitos querem. E aqueles que querem conversar conosco, eu estou conversando. Né? Não quer dizer que uma conversa agora vai refletir numa aliança lá na frente. Pode ser que não. Está conversando, chega lá na frente, verifica outra possibilidade. Então, a gente está conversando com várias frentes aí, né? Com exceção, nesse primeiro momento, do PSDB e do MDB. Né? O PSDB hoje é liderado pela ex-prefeita, Leda, e o MDB pelo atual prefeito Pablo. São as siglas, né, o grupo que a gente não está conversando, porque também não houve nenhuma oportunidade de conversar e também não houve interesse de nenhuma das partes. Né? Mas com as outras siglas, com as outras lideranças da cidade, nós estamos conversando com todo mundo, assim, nós queremos montar uma frente que realmente tenha condições de disputar a eleição para ganhar. Bom, Silvano, ainda sobre esse ponto, eu vou encerrar para te perguntar para te fazer uma outra pergunta, mas sobre esse ponto, por exemplo, o pessoal, daqui a pouco vai entrar o Ricardo Oliveira, eu vou também repetir algumas perguntas para ele, mas assim, com muita tranquilidade eu posso adiantar, inclusive, pelo pessoal Goiás, que o pessoal, você sabe, tem um leque, né? A gente não conversa, não dialoga com o PSDB, com o DEM, com o MDB, com o PRTB, com o PSC, com o PSL, com o PP, e aí vai uma série de partidos aí. Então, realmente, não há nem diálogo, a gente não quer nem diálogo.
mesmo entendendo que, de repente, na cidade de Valparaíso, e algumas pessoas já colocaram isso, algumas figuras ligadas a esses partidos não são figuras, digamos, imaculadas, figuras que sejam comprometidas com coisas erradas, enfim. Mas a eleição, infelizmente, ou felizmente também, ela é o programa, não é, na verdade. A gente não vota na pessoa, mas no programa que ela traz por trás. O programa de sociedade é o que nos atrai. Né? Pelo menos é o que me atrai. Não é só a figura do professor Silvano, que eu sei que é de luta, que eu sei que já provou várias vezes que tem um lado na classe trabalhadora. Ele é um cara classista e está no lado das trabalhadoras e trabalhadores desse país. Não tenho dúvida nenhuma. Mas tem que ver qual é o programa. E aí, quando de repente o PT ele abre para fazer aliança com um programa que não converge, na tentativa de uma conciliação de classe, por exemplo, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não quer dizer que sejamos inimigos, não vamos ser. Não vamos ser. Se a gente tiver que caminhar candidaturas separadas, PSOL e PT, não tenha dúvidas nenhuma que nós não temos o Silvano como inimigo. Mas nós temos inimigos de classe. E quando eu falo inimigos, não são inimigos pessoais. Mas quando o Pablo Mossoró, por exemplo, desvia ou retira ou muda milhões, que é do Fundo da Educação Básica para a Educação Pública, do Fundo da Previdência Social, que é para a aposentadoria dos servidores, para pagar outras coisas, como, por exemplo, sem licitação, empresa de contabilidade e assessoria jurídica, sem licitação, e com valor muito acima do mercado, ele se torna um inimigo da população. Porque o dinheiro que vai faltar na educação e na previdência está indo para algum lugar que ele nem quer abrir as contas. Por isso que ele não consegue justificar a database dos servidores. Por isso que ele representa um mal para a cidade. E aí o projeto do PSDB é igual, porque Leda Borges, Sérgio Silveira e Marconi Perillo tem um projeto de privatização. Quarta-feira agora, depois de amanhã, por exemplo, esse grupo político é o maior mentor do marco legal pelo saneamento básico. Eles querem a privatização da água e vai ser votado no Senado. Então, é um grupo pernicioso para a cidade. E o DEM nem se compara, o que é o Democratas nesse país. Sem contar que, juntando todos eles com o MDB, eles deram o golpe. Foram, em 2016, os protagonistas do golpe, que tirou a então presidenta Dilma, sem nenhuma comprovação de fato de crime. Nenhuma. Né? Porque chamaram as pedaladas fiscais. E o que o Pablo está fazendo? Uma pedalada fiscal? Então, eu fico realmente preocupado. Agora, você falou uma coisa que me chama a atenção. Você falou que de 2016 o prefeito não cumpre a database. Então, ele já está na irregularidade. Ao meu ponto de vista, ele já tem que responder por improbidade administrativa. Você acha, Silvano, que o prefeito só cai, se tiver que cair, se for realmente por uma ação política da Câmara, ou a gente vai ter que realmente acionar a justiça, porque não dá para confiar nessa Câmara que aí está? Hoje, infelizmente, na Câmara ainda é difícil, porque a tropa de choque dele, apesar de ser uma tropa de choque tão grande como era no início do mandato, mas ainda tem uma tropa de choque grande que fecha os olhos para tudo, né? Eles votam sem nem querer saber o que é. Né? Se é da oposição é não, né? Se é do governo é sim, sem nem querer saber. Infelizmente ainda assim. Porém, ele tem um número exato, que é de 7 vereadores. Dos 13, ele tem a metade mais um, exatamente. Né? E nós temos hoje na oposição, e aí digo bem claro, a oposição o que é errado, o que é injusto, o que é desonesto. Se eles apresentarem coisas corretas, justas e honestas, nós seremos a favor. Nós somos errados, nós somos contra aquilo que é errado. Então, eu sempre digo que a mesma boca que critica é que elogia. Né? Quando tiver certo, nós vamos elogiar, quando tiver errado, nós vamos criticar e apresentar as alternativas. Então, muito difícil no parlamento, a menos que tenha uma ação, e agora com a pandemia é difícil, né? Que as pessoas dificilmente participam presencialmente, né? Toda essa dificuldade das pessoas acompanharem. Mas nós estamos, e é importante para quem está nos acompanhando nessa live, dizer, as sessões da Câmara, quarta e sexta, deveria ser 9, mas está começando às 10, né? Regimentalmente é 9 horas, mas está começando geralmente às 10. Nós estamos transmitindo ela ao vivo pelo Facebook. É interessante as pessoas acompanharem, até para ver o posicionamento de cada um lá naquela Câmara. Então, eu acho que tem que ter duas frentes. Continuar tentando no parlamento, né? Assim, chegou no início, nós éramos 3 vereadores. Eu, Paulo Galego e Nerivaldo. Pô, nós estamos com 6, dobrou.
Então, se a gente continuar, pode ser que a gente avança, chega a 7, a 8, e as coisas passam a acontecer. Então, essa é uma situação. Mas tem que ter outra frente da justiça também, não tem isso. O nome de estudo, a justiça é para fazer justiça, está errado é a justiça. Então, eu sou defensor das duas frentes. Vamos lá no parlamento apresentar as coisas como nós estamos apresentando, mas em outra frente, aí seja os próprios parlamentares, a comunidade, o sindicato, seja quem for, tem que fazer a frente também no judiciário. Como aconteceu agora com a Shirley, né? Nós apresentamos um requerimento lá na Câmara, né, solicitando à Prefeitura a certificação digital, eles rejeitaram, os vereadores rejeitaram o requerimento, e aí uma cidadã valparaísense, né, a Shirley, que assim, tem muito apreço pela Shirley, entrou com uma ação na justiça, baseada no nosso requerimento. Sabe o que aconteceu? Ganhou. O prefeito é obrigado. E os vereadores lá ficam com cara de bobo, né? Eles foram contra e agora a justiça obriga eles a fazerem desse jeito. Então, eu acho que tem que ter sempre as duas frentes, para que a gente possa tocar. Perfeito. Silvano, tem um monte de comentários aqui agora, o pessoal realmente está querendo aproveitar você. Vamos tentar ler rapidamente, tem algumas perguntas também. Marcelon Duarte, parabéns, Wesley, por mais um debate com o Silvano. Celiana falou verdade. Marcelon, o prefeito não respeita os servidores. Aí a Celiana, o prefeito não tem respeito por ninguém. Cíntia Dias, de Goiânia, viu, Silvano? Grande companheira Cíntia. A Cíntia é uma das principais figuras do PSOL do estado de Goiás, pré-candidata a vereadora lá em Goiânia. Cíntia falou, a falta de transparência do governo é improbidade administrativa. Aí tem um tal de Silvano que falou, um beijão, Luiz Vitinho. Luiz Vitinho, meu filho. Luiz Vitinho, beijo também. Marcelon, a Câmara, em sua maioria, representa os desmandos do prefeito. Sara Damas, Valparaíso está à beira do caos. Os casos só aumentam e o município não tem nenhum plano de combate ao coronavírus. Totalmente verdade. Cíntia, quando as vozes do povo é silenciada pelos corruptos, a nação adoece e caminha para a miséria. Sara, cidade, um caos, o prefeito não age nem com transparência, nem com respeito com a vida dos cidadãos. Muita gente entrando, é a Cíntia de novo. Vereadores combativos são necessários. Silvano é um deles, terá o apoio do PSOL. Somos de luta e vamos assim estar na luta. Marcelon, queremos o prefeito que respeite a comunidade, respeite os servidores. Aí o pessoal de Aparecida, só com a união dos trabalhadores, a força para enfrentar os desmandos desse neoliberalismo corrupto vai prosperar. Tchau para o garotinho que abriu a cortina, Cíntia mandou. Tchau para o Luiz Vitinho. Marcelon, temos que investigar. Luiz Vitinho, muito obrigado. Sara, infelizmente, alguns dos vereadores de Valparaíso estão mais preocupados em agradar e em cobrir o prefeito do que defender os direitos e interesses do povo. Cíntia, o Marcelon tem uma grande atuação como sindicalista, porque é coerente e competente. Camarada Cíntia, você representa os trabalhadores do Estado. Cíntia, parabéns, Wesley, pela exposição política. Nesse instrumento as pessoas podem conhecer melhor. Silvana, agradeço a participação de todos na live. E a fala do presidente do futuro Valparaíso de Goiás. Isso, Silvano. Cíntia, tenho muito orgulho de conhecer o trabalho de você, Marcelon, demais diretores, faz o sindicato, portanto, servidores crescerem. Aí o Marcelon, aliança progressista capaz de dialogar com o povo. Não é o partido do Bolsonaro, PRTB. Aí o Jorge Guimarães, oi Jorge, boa noite, companheiro. O Jorge faz uma pergunta. Qual é o leque possível de alianças? Quais as propostas do Silvano caso ganhe as eleições? Pergunta. Silvano parece ter boas intenções, mas digam que com quem andas, PSD, DEM, difícil ter coisa boa para o povo. E aí a Sara, infelizmente, caiu, o comentário da Sara caiu aqui. Daqui a pouco eu leio da Sara. Mas me parece, Silvano, que algumas perguntas são de novo no leque de alianças. Responde o Jorge, depois eu retomo aqui. Bacana. Primeiro, quero agradecer a todos. A maioria também confirmando aí o carinho, o respeito e a consideração que tem tanto por mim quanto pelo Wesley, pelo Marcelon. Quero agradecer tudo, companheira Cíntia. Fui da direção central do Sintego, né? Aí, todos os companheiros, que a Celiana, o Luiz Vitinho, que é o meu filho, que entrou aí, o Jorge, né, o Marcelon, né, muitas pessoas que deram aí a sua... Desculpe se eu esqueci de alguém, mas todos que deram aí a sua contribuição. E o Jorge, né, faz aí uma pergunta extremamente pertinente, né, para esse momento, e aí eu quero responder, inclusive, complementando a resposta que eu tinha dado para o Wesley anteriormente. Sem hipocrisia nenhuma, mas também sem arrogância, sem prepotência. Estou falando daquilo que a gente sabe.
eu estou no meu 4º mandato de vereador. Se eu resolver ir para um 5º mandato, ele é possível. Né? O trabalho que a gente tem desempenhado na cidade, é possível a gente conquistar um 5º mandato. Mas eu, assim, já dei minha contribuição no parlamento. Hoje o coletivo acha que a gente tem que disputar uma eleição majoritária. Por isso eu sou pré-candidato do Partido dos Trabalhadores, né, à Prefeitura de Valparaíso. Porém, nós temos que criar uma condição para que a gente possa ganhar a eleição. Eu não quero ser candidato para marcar a posição, para ficar gravado que disputei a eleição, não, quero ganhar a eleição, quero fazer a transformação da nossa cidade. Vou até usar uma expressão, não sei se é do Ricardo, recentemente, acho que do Ricardo, meu presidente pessoal, que diz o seguinte: se a gente ganhar a eleição para a gente emancipar Valparaíso de verdade. E é isso, para a gente emancipar Valparaíso de verdade ainda, saídas. Agora, qual o meu desejo? Dentro dessa linha que é dita, que a gente ouviu o Marcilon falar, o companheiro Varela falou na nossa reunião passada, o companheiro Gilberto, o próprio Ricardo, o Thiago Maroca, os companheiros naquela última conversa, dentro dessa linha, a gente teria que fazer uma aliança PT e PSOL. Não tem um terceiro, não tem, eu desconheço. Fora dessa linha, teria que ser PT e PSOL. Né? Agora, PT e PSOL ganha a eleição, sim, já além do compromisso que nós temos de ganhar a eleição, de assumir a prefeitura a partir do ano que vem, por isso eu sou pré-candidato, mas nós queremos também ampliar na Câmara Municipal. Nós temos um mandato hoje que é o meu. Nós queremos manter esse mandato, mas nós queremos ampliar. E nós queremos também que o pessoal eleja vereador. É importante para nós ter um vereador na linha do pessoal aqui na nossa cidade, para a gente continuar fazendo as transformações. De repente, eu não ficar sozinho lá na Câmara, como eu fiquei várias vezes. Então, o que a gente precisa é conversar mais, dialogar, para quando chegar o momento de fechar, lá a gente reunir essas duas coisas, né? Propostas, né, que realmente seja de encontro aos anseios dos trabalhadores, mas que a gente também possa fechar uma aliança que a gente possa disputar a eleição com chance de ganhar. O Jorge também fala da questão da proposta de governo. Jorge, nós estamos construindo, né, nós estamos fazendo uma construção coletiva do nosso plano de governo. Fizemos uma live recentemente, o pessoal foi representado nessa live com o companheiro Varela. O companheiro Varela participou e deu uma contribuição fenomenal. Nós não concluímos ainda, nós criamos um e-mail, né, esse e-mail está à disposição daqueles que queiram contribuir conosco na construção coletiva do nosso plano de governo. Não é um plano de governo do Silvano, um plano de governo do Partido dos Trabalhadores, não, é um plano de governo da sociedade valparaísense. Então, aberto para quem puder nos contribuir. Já temos uma proposta iniciada, muitos pontos ali, mas nós queremos construir ela dia a dia com a sociedade valparaísense. Silvano, você sabe, eu já te convidei algumas vezes para você, inclusive, estar no PSOL, já te convidei para você estar afiliado conosco, mas, lógico, a gente tem todo o respeito pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores, pela companheira Kátia Maria, pelo companheiro Rubens Ottoni, pelo companheiro Mauro Rubens. Aliás, o Mauro Rubens já até participou desse programa conosco. 2 semanas atrás ele estava com a gente aqui, aceitou de prontidão. Kátia Maria também já aceitou, vai ser programas futuros, ela vai estar com a gente também. E tantos outros nomes do Partido dos Trabalhadores em Goiás, nós temos um respeito enorme. Berilo, Lucimar, Aolise, enfim, se eu posso citar, são vários aqui. E você, destacadamente hoje, é a principal figura. Mas, infelizmente, com alguns partidos, o pessoal não caminha, de fato, com essa aliança. O pessoal só vai participar, para mim, até te respondendo, eu não sou entrevistado, mas respondendo, para mim, PT-PSOL, estava bom tamanho. Mas é isso, vamos pensar, vamos dialogar, vamos avançar. De qualquer forma, a gente sabe do seu compromisso, do compromisso histórico que o professor Silvano tem com a cidade. Mas o pessoal tem um programa voltado para a classe trabalhadora, ainda bem. É um programa que a gente não... É muito caro. É muito caro, e aí o golpe de 2016 mostrou isso. Andar com aquelas pessoas que depois deram o golpe. Então, não tem como avançar caminhando com algumas figuras e alguns partidos. Falo pelo PSOL. O PSOL não dialoga, de fato, de maneira nenhuma. PSDB, DEM, MDB, PP, republicanos, PRTB, partidos da base de Bolsonaro, da base de Caiado, partidos de direita, e até algumas siglas que você bem lembrou, de esquerda, mas que estão sendo controlados para ir para o viés direita. Se a gente peneirar, acaba realmente sobrando quase que PT e PSOL. Mas eu ainda tenho um sonho de uma transformação social, eu acho que é possível, e eu acho ainda que a gente pode estarmos juntos nessa construção de um sonho melhor, viu, Silvano? Tudo pode acontecer, viu?
Tudo pode acontecer. Quem sabe só o PSOL e o PT não pode estar aí no governo até o final do ano. Por que não, né? Mas, e aí, muita gente está participando, mas nosso tempo já está até encerrando. Eu queria passar para você fazer suas considerações finais. A Sara diz, infelizmente, a maioria dos vereadores estão interessados em agradar o prefeito e se esqueceram de quem o elegeram. O Marcos, qual a proposta para o PSOL? Como a esquerda anda com o PSDB e DEM? Pergunta do Marcos. Aí a Lídia Ventura, eu acho, falou, grandes homens. Muita gente diz que não vai votar no professor Silvano porque ele é do PT. A Celiana, infelizmente estamos sem presidente, ministro da Saúde, Valparaíso não tem prefeito e nem secretário de Saúde. Marcelon, o sindicato apresentará um plano para os servidores. O João Almi, um bom nome para Valparaíso de Goiás é o professor Silvano. Sara, defenderemos a aliança no campo progressista. Aí a Cíntia comentou alguma coisa, de novo. Coerência com discurso e prática, por um mundo justo, digno e fraterno. Marcos, a resposta do Wesley representa meu pensamento. Temos DNA de esquerda, não apenas a roupagem. E aí, Silvano, suas considerações finais? Tá, eu infelizmente não vou dar conta de responder todas, mas depois a gente até manda individualmente para cada um aqueles que... Nem todas são perguntas, né? Algumas são considerações, mas o Marcos coloca a questão do DEM e do PSDB, não procede, viu, Marcos? Aqui não está tendo conversa nem com o DEM nem com o PSDB. Eu falei isso no início, acho que o Marcos não tinha entrado ainda, mas nós não houve nem da nossa parte, nem da parte deles, né? Essa disposição de conversarmos, né? Eu citei aqui mais cedo com quem que a gente conversava e falei quais são as prioridades, quero repetir. Prioridade para nós é o PSOL, o PCdoB, o PDT e o PSB, além do Partido dos Trabalhadores, né? Essa é a nossa prioridade, nós estamos conversando, mas eu volto a dizer, nós queremos construir aí uma aliança para ganhar a eleição. Eu não sou pré-candidato para marcar posição, não sou. Eu sou pré-candidato para ganhar a eleição e administrar a cidade a partir do ano que vem, e vamos criar todas as condições, mas respeitando limite, né? Não tem dúvida no limite também que a gente não vai perder a dignidade para fazer uma aliança para ganhar a eleição, depois também não dá conta nem de governar, nem de colocar os nossos programas em prática. Então a gente está muito tranquilo com isso, mas não estamos conversando dentro daquilo que é possível, e a conversa que nós temos mais avançada hoje é inclusive com o PSOL, né? A conversa que a gente tem mais individualmente é com os companheiros do PSOL, e que eu tenho muito respeito, agradeço o convite que já foi feito anteriormente, e uma das pessoas responsáveis por eu iniciar na vida política é um companheiro valoroso, que é o companheiro Alexandre Varela, que foi muitos anos do PT, hoje é do PSOL. Nós temos o Wesley, o Marcilon, o Tiago, a Claudete, né? Nós temos aí o deputado Fábio, o deputado Marcelo Freixo, o Glauber, e por aí vai. Então não tem o que discutir em relação à postura dos companheiros do PSOL hoje. Mas como é que eu saio do PT se o PT não sai de mim? Né? Então, agradeço o meu convite, mas está aí, essa é uma questão ideológica mesmo que tem em relação ao Partido dos Trabalhadores, e quem sabe, Deus sabe de todas as coisas. Minha mãe sempre diz que nada acontece nem antes nem depois. As coisas acontecem na hora, do jeito que tem que ser. Se Deus tiver que ser, será. Deus vai conduzir para que a coisa aconteça da melhor forma possível. Agora, se nós tivermos a oportunidade de administrar a cidade a partir do ano que vem, por isso eu sou pré-candidato a prefeito, é para a gente fazer a melhor administração que essa cidade já teve. E principalmente, eu disse isso, vai sair uma entrevista que eu dei na sexta-feira, vai sair essa semana, para o jornal Esquina de Brasília. Ele me faz 13 perguntas, aí até gostei da quantidade de perguntas, né, que ele fez para mim naquele momento, mas uma delas, né, ele perguntando como é que a gente vai administrar a cidade se eu for eleito e sendo oposição ao governo estadual e ao governo federal. Primeiro que eu acredito que o governador e o presidente não vai deixar de mandar recurso para a cidade por causa de sigla partidária. Mas existem os repasses obrigatórios, existem as emendas parlamentares, existe tudo isso, e eu não tenho dúvida nenhuma. Fui secretário de Educação e descobri uma coisa. O segredo de uma boa gestão é você fechar o ralo da corrupção. Não tem outro. Fechou o ralo da corrupção, a coisa acontece. Então, vai ser dentro dessa linha que nós vamos fazer um governo voltado para cuidar das pessoas. Se Deus permitir que a gente assuma a prefeitura para cuidar das pessoas, mas principalmente não permitir que atos de corrupção venham a acontecer no nosso governo, porque se a gente fechar essa torneira, com certeza tem recurso para melhorar a qualidade de vida do povo valparaísense. E é assim que nós queremos fazer, oxalá que seja junto com o Partido Socialismo e Liberdade. Forte abraço a todos. Obrigado, professor Silvano, vereador Silvano. Para nós é uma honra, uma alegria ter recebido aqui nesse programa Refutações de hoje. Vamos construir uma frente esquerda, hein, Silvano? Uma frente esquerda.
Ou correndo atrás, né? Mas o pessoal tem uma pré-candidatura a prefeita Sim. e está E é discutindo um os grande nomes nome. da Sara Damas, né? Todo meu carinho, todo meu respeito. Grande nome. E se tiver aqui, o pessoal vai ter candidato na cidade, sim, pronto. Mas, Silvano, um beijo carinhoso, muito obrigado. Obrigado a Luiz Vitinho também, que participou da live conosco. A vocês dois. Coloca o Luiz Vitinho aí na tela. Deixa eu te mandar um abraço para ele. Um beijo. E agora ele deu uma saída agora, tá por aqui. Se ele aparecer, eu trago ele aqui. Ó, e outra coisa, Valparaíso merece ter vereador do PSOL. Tem que ser uma das prioridades também do pessoal, reunir os companheiros, assim, esse município merece ter o vereador do estilo dos companheiros do pessoal de Valparaíso. E das companheiras também. A gente tem nomes aqui entre as mulheres que... É verdade. Né? Inclusive a Leia, da Lei Larissa, Sim. é uma pré-candidata. É a Miranda é Larissa. outra pré-candidata. Luciene, outra pré-candidata. Eliette, nós temos muita. Claudete. É isso, a Sara. Karina. Vocês vão eleger vereador, com certeza. A Câmara de Valparaíso do ano que vem vai ter mais qualidade com a presença do pessoal lá. E as nossas mulheres são as nossas guerreiras. Silvano, muito obrigado. Boa noite. Eu que agradeço. Forte abraço a todos. Beijão. Valeu. E até a próxima. Vou agora assistir o Ricardo aí. Agora você pode sair aí. Enquanto isso, enquanto o Silvano sai, pede... eu que tiro o Silvano, peraí. Vamos lá. Enquanto o Silvano está saindo, Bruno Felipe. Bruno, tem que entrar rapidinho, Bruno, porque a nossa conversa se estendeu bastante aqui agora. Se você puder entrar aí rapidinho, antes, e aí vai se preparando já o Ricardo Oliveira, nosso próximo convidado. Muita gente participando, muita gente fez perguntas. Por favor, não saiam, se mantenham na live conosco. Vamos agora dar a oportunidade de conversar um pouquinho com o nosso segundo convidado da noite, que é o companheiro Ricardo Oliveira. Mas antes, vamos ouvir o Bruno aí, rapidinho. Bruno Felipe, o que é que você achou do que você ouviu um pouquinho aí da conversa com o vereador Silvano, Bruno? Estava aqui muito atento, estava escutando todo o diálogo. Eu acho que, nesse momento, eu já falei isso umas 2 ou 3 vezes, Wesley, eu acho que, nesse momento, só o diálogo nos salva. O buraco ele é muito fundo, a tragédia é muito, muito complexa, e só esse diálogo sincero, mas também com muita coerência, e é uma coisa que eu gostaria de pontuar muito sobre como vencer uma eleição. O Plínio traçou um comentário uma vez, o Plínio de Arruda Sampaio foi nosso candidato à presidência em 2010. Ele traçou um comentário uma vez dizendo, ele traçou um comentário uma vez dizendo que o PT em 2002 ganhou, mas não levou. E ele explica, ele diz assim, ganhou a eleição, mas não levou porque teve que governar com o programa do outro. Então tem uma coisa que é essencial, que é discutir programa ao mesmo tempo que se discute o nome. Mas muito mais discutir programa, porque o programa é o fundamental. E a gente tem que reconciliar a política, Wesley, com 2 coisas. O povo, ele foi tirado desse lugar que a gente chama de política. Tem que devolver o povo para o centro. Né? Colocar o povo no centro da política para o povo se ver nesse lugar que a gente chama de política. E a segunda coisa é que a política tem que ser capaz de produzir no povo uma dimensão utópica da vida. Que é devolver para o povo a capacidade de sonhar com um futuro melhor através da política, porque hoje o povo não tem mais isso. O programa que fizer essas 2 coisas ganha a eleição fácil, porque vale lembrar, o Bolsonaro ganhou a eleição da gente, sem aliança, sem tempo de TV e sem dinheiro, claro, mas com toda aquela fisiologia e com todo aquele conjunto de ódio sofisticado que o Bolsonaro trouxe. A gente não quer desse jeito, a gente quer com programa, com ideias e com bons nomes. E com aquelas alianças que são possíveis dentro de um campo progressista, que quando chega lá, não trai o trabalhador, mas fica com o trabalhador até o fim. Eu acho que isso é só para contribuir mesmo com o debate, e é sempre muito bom ver que tem pessoas aí que estão também em outros partidos, em outras siglas, preocupados com o futuro. A gente, óbvio, e daí o Jorge até já perguntou aqui como é que faz isso, né? Depois, na minha segunda participação, a gente pode se aprofundar nesse sentido. É justamente isso que eu estou pensando, Jorge. Mas a gente precisa do diálogo. O diálogo ele é fundamental. Né? Mas mais do que o diálogo, manter a coerência nisso, que é fazer política com seriedade, é fazer política com a disponibilidade de conversar, mas mantendo uma coerência para não jogar fora aquilo que a gente construiu até hoje e que foi bom, para que isso não venha a ruir como um castelo de cartas ao mínimo sinal de crise, ao mínimo sinal de tribulação. Acho que é isso. Eu não vou me estender muito, eu acho até que a gente pode
agora para esses... Eu tenho certeza que eles vão comentar muito disso agora na nossa próxima participação, no nosso próximo convidado, e depois a gente volta com mais comentários. Eu acho, inclusive, que a gente pode encerrar essa live e começar uma outra, Wesley, para daí renovar o tempo. Então a gente já se vê na próxima. Todo mundo entrando de novo. Faz aí, então. Todos que estão nos acompanhando agora, a gente vai encerrar e começar agora. Outra. Por favor, voltem todo mundo para a segunda parte. E aí o nosso querido Ricardo Oliveira já fica a postos com a gente. E aí o Bruno vai estar respondendo também, porque o Bruno também foi provocado no questionamento aí. Vou encerrar. Exatamente. E vou agora.